No nome do Senhor, saúdo a amada igreja da Santa Paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Como é bom estar na presença do Senhor. Como é bom estarmos, meus irmãos, na presença desse Deus lindo, podemos sentir em nosso meio. Deus é maravilhoso. E exaltado seja o nome dele para todo sempre. Aleluia. Tem povo feliz aí? Aleluia! Glória a Deus! A igreja viva do Senhor. Meus irmãos, eu convido-os a abrir as vossas Bíblias em Marcos, capítulo de número 16. Nós estaremos lendo o verso 15 a seguir. Glórias ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho narrado por Marcos, capítulo de número 16, versículos 15 a seguir, diz assim. Aleluia. E disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós somos gratos a Ti, meu Deus, por essa riquíssima oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos na presença santa do Senhor. É muita alegria, Pai. Prazer maior não há, meu Deus, do que podermos aqui nos reunirmos, meu Deus, em Teu nome, Senhor. Graças te damos pelo Teu chamado nas nossas vidas, Pai. Te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor, meu Deus, nos amou, Pai. E nos resgatou das trevas para a Tua maravilhosa luz, Senhor. Nessa noite, o Senhor possa agir de forma poderosa em nosso meio. Que o Teu Santo Espírito tenha total liberdade nessa noite, Pai. Toma, Senhor, os nossos corações, o nosso entendimento, a nossa mente, Senhor. De forma que a Tua palavra, meu Deus, venha, meu Deus, penetrar, meu Deus, venha, meu Deus, frutificar, Pai, em nossos corações. Meu Deus, eu clamo ao Senhor, tem de misericórdia, Pai. Tem de misericórdia na minha vida, Senhor. Que eu diminua, Pai, que eu desapareça, que o Senhor cresça, apareça. Que o Teu nome seja glorificado e exaltado, meu Deus, em todo o tempo, meu Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajude, Pai, nas nossas fraquezas, Pai. Nos liberta, Pai, de todas as amarras, Pai. Nos liberta, Pai, de toda incredulidade, Pai. E nos encha, meu Deus, nessa noite do Teu Espírito Santo, Pai. Nos dando, meu Deus, amado e querido, um espírito de ousadia, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amados irmãos, hoje eu quero trazer à igreja uma palavra que Deus colocou em meu coração sobre chamado, sobre o nosso chamado. Como cristãos, como discípulos de Jesus. Muitos confundem às vezes chamado com unção. Muitos às vezes entendem que só quem tem um chamado de pregar o Evangelho, de levar o Evangelho, são aqueles que receberam óleo sobre a cabeça, são aqueles que têm títulos de pastores, de presbíteros, de evangelistas, mas não é. Todos nós temos um chamado de Deus, todos nós fomos chamados por Deus, mas o que vai determinar o quão longe nós iremos chegar será a nossa renúncia. É quando nós renunciamos, quanto mais nós renunciamos, nós nos desapegamos das coisas deste mundo, nós renunciamos a nós mesmos, às nossas vontades, aos prazeres deste mundo, mais longe nós iremos chegar. E quando eu digo longe, não é de coisas terrenas, mas é mais perto de Deus nós iremos chegar, mais capacitados iremos ser, porque são as renúncias
que nos impede, muitas das vezes, de viver o chamado de Deus. E não se engane, não pense que somente aqueles que têm unção sobre as suas cabeças, que receberam óleo sobre a sua cabeça, que foram chamados por Deus. Não, são todos. Aqui está o mandamento do Senhor. Jesus, ele, ali reunido com os 11 discípulos, ele vai dizer: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem são os discípulos de Cristo hoje? São apenas os ungidos? Não. Somos nós, a igreja do Senhor. Nós fomos chamados para levarmos as boas novas, para levarmos o Evangelho, para levarmos Cristo para o mundo, para vidas. Mas isso, meus irmãos, exige renúncia. Isso exige mudança de vida, de postura, de pensamento. E nós iríamos aqui ver, nesse momento, na palavra do Senhor, temos muitos exemplos de homens, de mulheres que foram chamados por Deus e que abandonaram tudo, renunciaram a tudo, para viver mesmo para Cristo. E foi para isso que fomos chamados, vivermos para Cristo. Viver para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Viver para aquele que nos deu vida quando estávamos mortos. Viver para aquele que nos resgatou, que nos ressuscitou. Porque quando Ele morreu e ressuscitou, nós fomos com Ele, juntos, ressuscitados. Porque através do sacrifício de Cristo, hoje nós temos vida. Foi necessário que Ele padecesse, que Ele morresse, para que nós, hoje, nos estivéssemos aqui vivos. Então, que nós venhamos entender o chamado de Deus nas nossas vidas. Não venhamos olhar para nós como muitos olham e dizem: quem sou eu? Quem sou eu para fazer alguma coisa? Eu sou tão pequeno, eu sou menor na casa de Deus, ninguém olha para mim. Não é assim. Não deixe que o inimigo te engane. Você é importante para Deus, você é amado de Deus, você é amado de Deus, você foi chamado por Deus. Mas é necessário renúncia, meus irmãos. Não podemos olhar para quem tem sido levantado, quem tem sido chamado e dizer: mas por que ele e não eu? Mas por que ela e não eu? Mas por que eu não sou escolhido? Por que eu não posso estar no louvor? Por que eu não posso estar pregando? Por que eu não posso estar fazendo a abertura? A escolha é de Deus. Se você almeja um ministério, boa coisa você deseja. Mas você precisa buscar, questionar a quem? Ao pastor? Não é o pastor que não está me escalando, presbítero. É porque o pastor não tem visto que eu tenho me preparado, que eu tenho esse dom de louvar a Deus. Não, meu irmão. É eu e Deus, é você e Deus. É você abrir mão das coisas deste mundo. É você abrir mão das suas vontades. É você se render a Cristo, se entregar a Cristo. Porque Deus, meus irmãos, Ele conhece a cada um de nós. Se eu não tenho sido chamado, é porque Deus tem visto que eu não estou preparado. Se eu não tenho sido chamado, Deus tem visto que eu não estou preparada. Então, se broche diante de Deus, se você que almeja um ministério, estou falando aqui de ministério de púlpito, mas isso é o de menos, mas o Espírito Santo me levou a falar isso, eu não tinha planejado falar isso, mas é Deus que fala, é Deus que usa a boca daquele que Ele chama. Se você almeja um ministério, então busque a Deus, peça a Deus, porque é Ele que dá os ministérios para cada um. Não é homem, não é pastor, não é ninguém, é Deus que escolhe a cada um para estar servindo a Ele. E não é diferente para cada um, aqui todos nós somos chamados e escolhidos. E o maior evangelho, o maior trabalho não é aqui, no púlpito, no altar. Não, meus irmãos, o maior evangelismo é lá fora. É para aqueles que não têm conhecimento de Deus. Porque muitas das vezes nós que estamos aqui nos altares, nós estamos pregando para os ilustres, para os escolhidos de Deus. São para os salvos. Mas o maior evangelho e a maior dificuldade é para pregar para aqueles que estão nas trevas, para aqueles que não têm entendimento, que estão com os olhos obscurecidos. Esse é o maior evangelho. E esse é o chamado de cada um de nós, meu e seu. Então, meus irmãos, é preciso haver renúncia. É preciso haver mudança. E eu convido os irmãos a abrirem comigo agora em 1 Reis 19. Nós vamos ver aqui o chamado de um grande homem de Deus, de Eliseu. Abre aí comigo.
em 1 Reis 19:19. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou estes os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu Elias e os servia. Meus irmãos, aqui nós vemos o chamado de um profeta de Deus, de Eliseu, o sucessor de Elias. Elias, um grande profeta de Israel, a palavra do Senhor nos diz que ele passa e ele acha a Eliseu. E a palavra do Senhor diz que Eliseu ele estava trabalhando, ele estava lavrando a terra ali com 12 juntas de bois. E quando Elias ele passa, ele lança o manto, a capa sobre Eliseu, o chamando agora para ser o seu discípulo do profeta Elias. E a palavra do Senhor nos diz que imediatamente Eliseu ele deixa os seus bois, ele corre após Elias e diz para ele: olha, deixa eu beijar primeiro o meu pai e minha mãe, deixa eu despedir primeiro do meu pai e da minha mãe. E a palavra do Senhor nos diz que ele vai despedir dos seus pais, ele pega ali uma junta de bois, ele mata, dá um banquete ali para a família e em seguida ele segue a Elias. Ele se dispôs e seguiu a Elias e o serviu. O que muitas das vezes tem impedido a igreja hoje de avançar, de cumprir com a sua missão na terra? A falta da renúncia, de deixar tudo. E repare que Eliseu aqui, meus irmãos, não era um desempregado, ele não estava parado de braço cruzado, não. O pastor sempre nos diz isso, que Deus não chama aqueles que estão sem fazer nada, não. Deus chama aqueles que estão ocupados mesmo para fazer a obra dele. Não é quem está sem fazer nada. Repare que Eliseu estava trabalhando e o profeta Elias ali o chama para seguir. E ele não pensou, ele não parou para ficar pensando: será que eu vou, será que eu não vou, será que hoje dá, será que... Não. A palavra do Senhor nos diz que ele simplesmente pede ao profeta: olha, deixa eu primeiro beijar meu pai e minha mãe, deixa eu despedir de meu pai e minha mãe. E ele imediatamente vai para a sua casa, imola ali, mata ali uma junta de bois. E ele faz um banquete para todos, para a sua família, e segue ao profeta. E assim, meus irmãos, nós vimos na palavra do Senhor uma trajetória de homens e mulheres de Deus, de renúncia, de abandono de pecado, abandono da sua antiga vida. Foi como o exemplo de Abraão. Nós estamos aqui às segundas-feiras estudando sobre Abraão, o pai da fé. E não foi diferente com Abraão. Quando Deus aparece a ele, Deus chama ele, pede para que ele saia da terra dele, no meio da parentela. Abraão, ele não titubeou, nem sequer ele questiona Deus, ele simplesmente obedece a Deus. Ele vai totalmente confiando em Deus. E que nós vemos a fé desses homens. Abraão, ele deixa a terra, deixa a família, deixa tudo, deixa o conforto do seu lar, da sua cidade, da sua casa, e vai confiando no chamado de Deus na vida dele. Porque se ele fosse olhar aos olhos humanos, ele não ia sair. Ele ia sair da casa dele, do conforto dele, para ir para um lugar que ele não sabia onde era, andando sem rumo em meio ao deserto, armando tendas. Meus irmãos, mas muitas das vezes nós hoje cristãos colocamos impedimento em tudo. Nós, chamados de Deus, colocamos impedimento para pregar, para falar, temos medo muitas das vezes, temos timidez muitas das vezes. E o profeta Eliseu entendeu o chamado de Deus na vida dele. Ele não ficou pensando: mas quem sou eu para
de Elias. Olha o que Elias faz, profeta conhecido como Elias. Olha o que esse homem fez no Monte Carmelo. Quem sou eu para suceder ele? E é assim que muitos pensam, quem sou eu? Ele não pensou dessa maneira, não. Ele simplesmente creu no chamado de Deus, ele foi. Ele foi, ele seguiu o profeta, entendeu que não era o homem que estava chamando, era Deus. E ele seguiu o profeta, e nós aqui, se formos olhar, lermos, vamos ver o quanto Deus usou aquele homem, o quanto Deus usou Eliseu. Assim como Elias, quando Elias ele vai ser arrebatado, a palavra do Senhor diz que Elias tentava se desvencilhar de Eliseu, queria que Eliseu ficasse e ele fosse. Eliseu, não, eu vou contigo. Eu vou com o Senhor. Não, eu vou. E Eliseu não desgarrava do pé de Elias. E a palavra do Senhor nos diz que Elias diz para ele: o que queres que eu te dou? Me peça o que queres que você deseja quando eu for arrebatado. E ele diz: eu quero a porção dobrada do teu Espírito Santo. Eu quero a porção dobrada. E a palavra do Senhor nos diz que quando Elias sobe, ele pega a capa de Elias. Eliseu pega a capa de Elias. E quando ele toca no rio, as águas do rio se abrem. A unção daquele homem estava sobre a vida. A unção de Elias estava sobre a vida de Eliseu. Se Eliseu tivesse ficado para trás, se Eliseu tivesse pensado: mas eu não posso, quem sou eu para ficar no lugar de Elias, para seguir Elias? Mas ele creu no chamado de Deus. Ele creu no chamado dele, não foi chamado de homem, foi chamado de Deus. E meus irmãos, e assim como Elias fez grandes obras, grandes milagres, assim também foi Eliseu. Um grande homem de Deus, usado de forma poderosa por Deus. E assim é nas nossas vidas. Não olhe para você achando que você é pequeno, que você não pode. Creia no chamado de Deus na sua vida. Creia, você é amado e Deus te chamou e confiou em ti uma grande obra. Pare de se comparar, pare de olhar para os outros e se menosprezar, porque você foi chamado, foi por Deus. Então vai com fé, confia que Deus te chamou. Não foi diferente com Moisés também, meus irmãos. Como muitos de nós, Moisés tentou se desvencilhar do chamado e dizer a Deus: não, Senhor, manda outro, eu não sei falar não. Senhor, quem sou eu? Eu não sei falar. Mas Deus disse: Moisés, quem fez a boca do homem? Não foi eu. Quem foi que fez o surdo, fez o mundo? Não foi eu. E Moisés, meus irmãos, ali com o auxílio de seu irmão Arão, qual o Senhor disse: será a tua boca na terra, eu serei a boca sua, Moisés, e Arão falará por ti. E nós sabemos, meus irmãos, o quão poderoso foi o ministério de Moisés nessa terra. O libertador do povo de Deus. Aquele que se sentia pequeno, aquele que dizia que não era nada, mas que creu no chamado de Deus, obedeceu. E foi um grande homem do Senhor nessa terra, cumprindo com o seu chamado. Ele foi chamado, Moisés foi chamado para libertar o povo de Israel, o povo de Deus do cativeiro no Egito. E você foi chamado para libertar este mundo das trevas do inferno. Entende, meus irmãos, a responsabilidade que temos? E nós não devemos olhar para isso, como eu disse, achando que não podemos, que não conseguimos, porque nós realmente de nós mesmos não podemos nada, mas por aquele que nos chamou nós podemos todas as coisas, porque nele nós somos mais que vencedores. Foi ele que nos chamou para essa obra. Vamos abrir comigo agora em Marcos. Olha o que Jesus vai dizer para os seus discípulos aqui. Quando Jesus os chama, o que eles vão fazer? Marcos 1, 14 ao 20. Marcos, capítulo número 1. Será que eu anotei errado? Aleluia! Eu marquei errado. Aleluia, Jesus. Quando Jesus ele chama os seus discípulos, deixa eu ver se é Mateus. Acho que não.
Marcos 1:14. Está com a Bíblia, Marcos? Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que Jesus, quando ele vai chamar os seus discípulos, quando ele chama os seus discípulos, a palavra do Senhor nos diz que esses homens também não estavam ali parados, de braços cruzados. A palavra do Senhor nos diz que os discípulos eles estavam trabalhando, estavam pescando quando Jesus ali os chama. Jesus disse: olha, deixa as suas redes e sigam-me. A palavra do Senhor nos diz que imediatamente aqueles homens, Pedro, Tiago, eles deixam as suas redes. Deixou ali o seu pai, que estava trabalhando, os empregados que também estavam com eles ali trabalhando. Esses homens, meus irmãos, tinham uma vida na terra. Eles não eram desempregados, não foram homens qualquer que Deus chamou. Eram homens que trabalhavam, que tinham famílias, que tinham negócios. Mas quando Jesus passa e o chama para segui-lo, a palavra do Senhor nos diz que eles não ficaram presos aos seus bens, ao seu trabalho, aos seus peixes, à sua pesca. Eles imediatamente eles creram e eles seguiram a Jesus. E muitas das vezes hoje nós colocamos impedimento em tudo, damos desculpas para Deus, para não fazermos a obra, para não estarmos na presença dele, para não orarmos. Eu ouvi essa semana uma frase de uma irmã em Cristo que eu achei muito interessante. Falei, meu Deus, é verdade. Ela disse assim: como eu posso dizer que eu não tenho tempo para o dono do tempo? Porque muitas das vezes nós não temos tempo para orar, nós não temos tempo para buscar, nós não temos tempo para meditar, nós não temos tempo para evangelizar. E aí eu te pergunto, como é que nós falamos que não temos tempo para o dono do tempo? Ele que nos dá a vida, Ele que nos dá a cada minuto aqui nessa terra, a cada segundo. Como é que nós falamos para Deus que nós não temos tempo? Não, meus irmãos, não é tempo que nos falta. O que nos falta é renúncia, é posicionamento. O que nos falta é entendermos quem somos e para que fomos chamados. Para que nós venhamos nos posicionar, meus irmãos, frente às necessidades. Paulo, ele também é mais um exemplo de um homem de Deus. Um homem que outrora perseguia a igreja. Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, perseguiu os cristãos. E após ele ter um encontro com Deus, ele entende o propósito e o chamado dele nessa terra. E ele, a partir daquele encontro com Deus, ele entende que viver para Cristo era o que ele deveria fazer. E ele abriu mão de tudo. Um homem culto, um homem, se eu não me engano, foi discípulo de Gamaliel, um dos maiores doutores da época, que após o encontro com Jesus, ele disse que tudo que ele havia estudado, aprendido, não passava de estrume, não era nada. E é isso que nós precisamos fazer, assim como Paulo, vivermos para Cristo. Eu não estou dizendo aqui para você abandonar o seu emprego, para você abandonar os seus estudos, não. Eu estou dizendo que no seu emprego, seja um discípulo de Jesus. Na sua escola, na sua faculdade, seja um discípulo de Jesus. Na sua rua, seja um discípulo de Jesus. Na sua casa, seja um discípulo de Jesus. Viva para Jesus, independente de onde você estiver. Viva para Cristo, dê testemunho de Cristo. Nós precisamos, igreja, urgentemente nos posicionar como igreja. Eu vejo assim, Deus fazendo algo no Brasil. Eu não sei se os irmãos têm percebido, mas tem acontecido coisas na nossa nação que eu vejo como um mover de
Porque nós sabemos que tudo está sob a autoridade e o domínio de Deus. Quando Deus ele levanta uma autoridade, quando levanta-se uma autoridade, ela foi instituída por Deus. Foi Deus que a levantou. Para tratar com quem? Com o povo dele. Seja para o bem ou seja para o mal. Não era assim? Quando nós meditamos na palavra do Senhor, nós vimos quando o povo de Deus ali se desviava dos caminhos, Deus ele levantava ali uma nação ímpia para tratar com o povo dele, para levar cativa, para afligir, para que o povo viesse despertar, para que o povo viesse se voltar para Deus. E nos nossos dias tem acontecido isso. Tem sido ali criada leis, criado decretos contra a igreja de Deus, contra o povo de Deus. Leis têm sido criadas, feitas, para que venha criminalizar aqueles que falem contrário a certos grupos, a certas pessoas. E essas leis, meus irmãos, elas estão contrárias à palavra de Deus. Porque Jesus nos chamou para pregarmos a verdade, para pregarmos o Evangelho. Aleluia, verdade. Só que hoje, quando você vai pregar para alguém e dizer para ele que Deus, ele abomina a idolatria, que Deus, ele não concorda com a adoração de ídolos, de imagem, de escultura, muitas das vezes são taxados como radicais, taxados como... Quando você diz que o relacionamento entre um homem e uma mulher, entre um homem com homem e mulher com mulher é abominável a Deus, que os efeminados, que os sodomitas não herdarão o reino dos céus, estamos sendo radicais. Não pode pregar isso, intolerantes. Intolerância religiosa. Quando você prega contra a idolatria, quando você prega contra o espiritismo. Muitas das vezes, quem trabalha com a mídia aqui sabe. Quando você fala de coisas relacionadas à palavra de Deus, que é contrário ao que o mundo diz que é certo, é cortado. Os vídeos são bloqueados. Vídeos no YouTube têm sido censurados. Vídeos na internet têm sido censurados. Por quê? Porque estamos pregando a palavra de Deus, porque estamos pregando o Evangelho. E o mundo jaz no maligno. O mundo quer calar a igreja, mas a igreja precisa se posicionar. A igreja precisa avançar na missão qual Deus confiou, que é pregar a sua palavra. E a palavra do Senhor também nos diz que nós seríamos perseguidos por pregar o Evangelho. Nós seríamos perseguidos, meus irmãos. Então, quando formos perseguidos, quando formos presos, a palavra diz para nos alegrar. Olha, Tiago, mãe, nos alegrar por sermos perseguidos, injuriados, maltratados e até presos pelo nome de Cristo. E é isso que vai acontecer. Eu não estou aqui querendo ser pessimista, não, mas eu estou falando a verdade. Porque isso é que tem sido, cada dia mais, tem se avançado sobre o nosso país. E aí, nós vamos nos calar ou nós vamos continuar pregando o Evangelho? Nós vamos nos calar ou nós vamos denunciar as obras das trevas? É preciso, meus irmãos, posicionamento da igreja. Olha o que a palavra do Senhor nos diz em Mateus 24, 35. Abram comigo. Diz assim a palavra do Senhor. O próprio Jesus dizendo: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Essa palavra aqui, meus irmãos, jamais irá passar. Essa palavra é a palavra de Deus, o qual Deus deixou para a humanidade. Essa palavra não foi para os nossos irmãos há 2000 anos atrás, não foi para aqueles que vieram há 1000 anos atrás. Não, essa palavra é para nós hoje e será para aqueles que virão depois de nós, se assim Cristo
não vou dar. Essa palavra não passa. Porque muitos querem dizer que essa palavra aqui, entrou em descrédito. Que essa palavra hoje não vale mais para os dias de hoje. Muitos pecados que Deus condena, que a palavra do Senhor condena, tem sido hoje pregado como algo normal, natural. Não pode, não tem problema não. Mas isso aí já passou. Quer ver que o pecado hoje, que todo mundo naturalizou como algo comum e que nós como igreja precisamos denunciar e falar que é pecado? Fornicação. O que é fornicação? Fornicação é o ato sexual fora do casamento. Só que hoje é normal. É tudo normal. Hoje pode. É pecado. Deus abomina. É pecado. Fornicação é pecado. Os fornicadores não herdarão o reino dos céus. A igreja precisa pregar a verdade. Mas é normal. Hoje é comum. Hoje não é. É comum para quem não teme a Deus, para quem não conhece a Deus. Mas nós, como igreja, precisamos dizer, pregar, falar para os nossos jovens, para os nossos adolescentes e falar para o mundo. O ato ilícito, o ato fora do casamento, o ato sexual é pecado, é fornicação. E os fornicadores não herdarão o reino dos céus. Sou eu que estou falando? Sou eu a intolerante? Não. Quem fala, quem está dizendo é Deus, é Jesus, o próprio Deus que disse que os fornicadores não herdarão o reino dos céus. Vamos abrir comigo lá, já que eu citei aqui. Essa palavra, meus irmãos, ela não passará, ela é fiel, ela é verdadeira, ela é atual. 2 Coríntios, meus irmãos, 1 Coríntios 6. Olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer em 1 Coríntios 6. O versículo é o 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Não sou eu que estou falando, é o próprio Espírito Santo dizendo para a igreja. Em algumas traduções, os Deus assim. É 1 Coríntios 6, meus irmãos, capítulo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros. Algumas traduções pode ser que sejam os fornicadores, nem idólatras, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem bêbados, avarentos, maldizentes, roubadores herdarão o reino de Deus. A palavra do Senhor está nos dizendo que aqueles que tais coisas cometem não vão herdar o reino de Deus. Quem adultera não vai herdar o reino de Deus. Quem é casado e que adultera contra o seu cônjuge não vai herdar o reino de Deus. É preciso haver arrependimento, é preciso haver mudança. Você que adulterou até hoje, não adultere mais, se arrependa e se volte para Deus. Há jeito, quando nós nos arrependemos, nos voltamos para Deus, somos perdoados dos nossos pecados, mas vivemos na prática, isso é abominável a Deus, isso vai levar você à condenação. Você, olha o que a palavra está nos dizendo, os impuros, idólatras, quantos hoje vivem na idolatria, enganados, servindo a ídolos? Os irmãos podem deixar marcado aqui, vamos abrir Deuteronômio, olha o que Deus fala em Deuteronômio sobre a idolatria. Deuteronômio 27:15. Olha o que o Senhor vai dizer, não sou eu que estou dizendo, não é a irmã aqui que muitos olham e podem dizer assim, essa irmã é radical, essa irmã é intolerante. Não, meus irmãos, eu estou pregando a palavra de Deus. A palavra que eu estou lendo para você aqui, meus irmãos, é a palavra de Deus. Tira a dureza do seu coração e se atente para o que o Senhor está dizendo para você nessa noite. Olha o que o Senhor vai dizer. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto. E todo o povo responderá amém. Olha, maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor é a obra de artífice. Olha o que o Senhor está dizendo aqui. Quantos hoje têm se prostrado diante de ídolos?
uma imagem de barro, uma imagem de cerâmica, uma imagem de madeira. Olha o que o Senhor está dizendo. Mas mas quando falamos, às vezes a eles, mas nós não adoramos a eles, não. Mas quando tem uma festividade idólatra, o que eles fazem? Colocam um boneco lá, uma imagem, sai andando no meio da rua, carregando, porque, como a palavra do Senhor nos diz, tem pés, mas não andam, tem boca, mas não fala, tem que ser carregado por mão de homens. São carregados e atrás está cantando para aquela imagem, está louvando aquela imagem, está soltando foguete para aquela imagem. Está servindo a quem então, se não for a imagem? Está adorando a quem se não for a imagem? Não, mas não adoramos ídolos, não, mas tem festa em louvor a Nossa Senhora, festa em louvor a quem? Louvarás somente, adorarás somente ao Senhor teu Deus. Louvor somente a Deus, adoração somente a Deus. Como está adorando, como está se prostrando? Meus irmãos, nós precisamos pregar o Evangelho. Deus abomina essa prática. O Senhor está dizendo, é abominável para mim. Quem pratica essas obras, que coloca imagem de escultura, de fundição, que se prostra, é maldito para Deus. Essa pessoa se torna maldita. Não sei o que eu estou falando, não. É o próprio Deus que está dizendo. Quantos deixam suas casas, seus lares? Eu sei que estão no engano. Mas é preciso, se voltar para Deus, é preciso ouvir a voz de Deus. E precisamos pregar, meus irmãos, sem temer, sem medo. Porque muitas das vezes temos medo de pregar, porque vamos ser retalhados, vão olhar para nós com cara feia, com olhar torto. Mas nós não queremos sofrer o dano muitas das vezes. Não queremos. Por quê? Porque nós achamos nossa vida mais preciosa, nosso bem-estar é melhor. O meu relacionamento com um colega de trabalho ali, idólatra, é melhor do que eu falar a verdade, do que eu dizer para ele, olha, essa prática é abominável para Deus. Deus se entristece com isso que você faz. Mas nós preferimos muitas das vezes estar bem ali, né? Estar ali em harmonia com a pessoa e não denunciar, não falar a verdade para ela. Mas, meus irmãos, nós somos chamados para falar. Nós somos chamados para pregar o Evangelho. Para falar a verdade, pregar a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. E não julgarmos aqueles que estão lá, porque também estávamos lá. Muitos de nós aqui crescemos lá na idolatria, também adorávamos a ídolos. E Deus nos resgatou de lá. Então agora nós vamos fazer a obra, vamos resgatá-los também de lá. Vamos pregar a verdade, pregar o Evangelho. Você que praticou até hoje, que se prostrou diante de ídolos, que tem ídolos no seu lar, Jesus te chama, neste momento, a abandonar essa prática, a se voltar para Ele, pois Ele é o único Senhor e Salvador da sua vida. Não foi João, não foi José, não foi Maria que deu a vida por você, não foi Jesus. Foi Jesus Cristo que morreu naquela cruz pelos seus pecados. Foi Jesus Cristo que morreu para nos dar vida e vida eterna e vida abundante. Só Ele é digno de honra, de glória, de louvor. Se volte para Jesus, pois Ele é o Filho de Deus, o Filho de Deus vivo. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer em Mateus 5, bem conhecido da igreja. Nós somos sal da terra, meus irmãos, somos luz do mundo. Aleluia. Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra, e se o sal vier a ser insípido, sem gosto, sem sabor, como ele restaurará o sabor? Para nada mais preste, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós fomos chamados, meus irmãos, para iluminar. Nós somos chamados para conservar essa terra.
terra. O sal é para a conservação da terra. O sal é para a conservação do alimento. Assim como a igreja é para a conservação da terra. Jesus não voltou ainda, porque a igreja está na terra. Mas ainda existem vidas e almas para serem alcançadas. Então Jesus conta conosco. Conta conosco para pregarmos a palavra, para pregarmos o seu evangelho, o seu amor, o seu sacrifício. Nós somos luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de qualquer. Não. A luz de Cristo precisa brilhar. Você é luz. Cada um de nós somos luz. E nós precisamos brilhar sobre a terra. Não podemos nos esconder, não. Não podemos retroceder, não. Não podemos nos intimidar, não. Olha o que a palavra está dizendo. De que adianta pegar uma candeia e colocar ela debaixo de alguém ou no velador? O que adianta? Tem que colocar ela no velador para que ela iluminar todos, iluminar a casa, iluminar todos que ali estão. E assim somos nós. Fomos chamados para iluminar. Então não podemos ficar escondidos. Não podemos ficar intimidados com aquilo que tem vindo para calar a igreja do Senhor, para calar a igreja de Cristo. Vamos iluminar a igreja. Vamos brilhar a luz de Cristo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. É isso que a palavra está dizendo, que a nossa luz venha brilhar diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós temos visto nos nossos dias hoje uma destruição, não vou dizer, um ataque terrível contra famílias, contra a família. E nós, como igreja, nós precisamos nos posicionar em relação a isso. Hoje, o mundo tem tirado a autoridade do homem, é isso que o mundo tem ensinado, tirando a autoridade dos homens e, como eu posso dizer, querendo que as mulheres se levantem como autoridades, que a mulher se levante como eu posso dizer, autoritárias, como se não precisasse. A mulher não precisa de homem, homem não precisa se submeter a ninguém, ele não precisa respeitar a sua mulher. É isso que o mundo tem pregado, é isso que o mundo tem ensinado. Que hoje a mulher não pode ser independente, hoje não precisa ter filhos, porque a mulher que tem filho hoje é um impedimento para ela seguir a carreira dela, para ela exercer a sua feminilidade. O filho vai ser um fardo na vida dela. É isso que o mundo tem ensinado. E cada vez mais nós vemos lares sendo destruídos, famílias sem nenhuma estrutura. E a consequência disso são filhos totalmente perdidos, que não têm identidade, não sabem quem são, que não conhecem amor, que não conhecem limites, que não conhecem respeito. Mulheres que é um movimento feminista, que ela não precisa de ninguém, ela não precisa de homem, que ela não precisa se submeter a ninguém, que ela é dona do próprio nariz, que ela não precisa ter filhos. E nós vemos, meus irmãos, uma sociedade cada vez mais longe de Deus, cada vez mais na escuridão. Porque quando nós olhamos para os nossos dias, nós vemos crianças que são reflexos dos lares desestruturados que têm vivido. Porque, meus irmãos, o matrimônio para Deus, o casamento para Deus é algo sagrado. É a união de um homem com a sua mulher. Por isso que Deus preza tanto pela pureza. Porque é um laço, é um elo, é uma união feita perante Deus de um homem e uma mulher. É a base da igreja, é a família. Por isso que hoje tem sido ensinado, tem sido feito uma obra terrível e uma
famílias, contra o casamento. Hoje, quando se casam, porque na maioria das vezes não se casam, se ajuntam, e quando se casam, já se casam pensando como é que vai terminar, pensando já em se separar. Eu vou juntar aqui, mas se não der certo, eu separo. Olha o que tem sido. E aí desse relacionamento vem muitas das vezes um fruto, vem um filho, de repente esse casal se separa, aí fica filho sem o pai, ou então filho sem mãe, e cresce sem estrutura, cresce ali sem uma base familiar. E nós, como igreja, temos feito o quê? O que nós, como igreja, temos feito? Porque era para nós estarmos de joelho clamando a Deus por misericórdia. Era para nós estarmos clamando a Deus por um revestimento de poder, de autoridade, para Deus nos dar ousadia, para que nós venhamos pregar, para que nós venhamos a falar, para que nós venhamos denunciar. Só que muitas das vezes a igreja se sequeira. Fica no seu cantinho, enquanto Satanás está aí influenciando vidas, influenciando lares, influenciando famílias, destruindo a inocência das nossas crianças, destruindo a juventude, a pureza dos nossos jovens. Mas a igreja muitas vezes tem se intimidado, tem se calado. São coisas terríveis, coisas abomináveis, que têm sido produzidos, que têm sido consumidos por crianças e jovens nos nossos dias de hoje. Meus irmãos, eu vi um vídeo esses dias que eu fiquei enojada. A palavra é enojada. De tão terrível, de tão maligno era. Mas algo que parece inocência, que vem como algo bom, inocente, um animaizinho, um bichinho. Mas, meus irmãos, que tem meu Deus, um conteúdo terrível, maligno, que nos deixa enojados. Algo que as nossas crianças, eu espero que não as nossas crianças, mas eu digo as nossas, como eu digo de todas as crianças. Eu espero que as nossas não, em nome de Jesus, mas que as crianças têm consumido, que os jovens têm consumido. Coisas, produções que parecem infantis, que parecem desenhos animados, mas que ali está carregando um mal terrível, uma mensagem terrível de adultério, de prostituição, de abuso, de homicídio, algo maligno, algo terrível. Algo que você fica perplexo, meu Deus, como pode? Mas eu me lembro que Jesus está às portas. E que o inimigo, ele sabe que Jesus está voltando. Então ele tem trabalhado, ele tem feito o trabalho, meus irmãos, para destruir as nossas crianças, destruir os nossos jovens, destruir as famílias, destruir vidas. E nós não podemos ficar dormindo. Como foi ministrado há 8 dias atrás, aqui, desperta tu que dormes. Nós, como igreja, precisamos despertar. Quando subir aqui um pregador nessa aldeia e dizer: tira o telefone da mão do seu filho, não deixe seu filho ficar no celular, não deixe sua filha ficar no celular, não endureça seu coração, não. Não endureça seu pescocinho e dizer: mas meu filho não fez isso, não. Cuidado, cuidado. Foi falado aqui recentemente, eu volto a repetir: o celular é uma arma. O celular na mão de uma criança, na mão de um jovem, é uma arma. Está tirando a inocência dos seus filhos, dos nossos filhos. É coisas malignas, abomináveis, que não pode nem se dizer maldade. O que tem hoje nessas redes sociais. Coisas malignas, abomináveis, terríveis. E que vai entrando na mente dos nossos filhos, das crianças, dos jovens. Vai contaminando, vai tirando eles da presença de Deus. Os nossos já convivem com o mundo lá fora, com aqueles que não temem a Deus. É necessário que isso aconteça. Então nós, como pais, precisamos estar alertas, ensiná-los, falar todos os dias, inculcando na cabeça deles o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Meu pai é chato, minha mãe é chata, fala todo dia a mesma coisa. Temos que falar mesmo, temos que lembrar-nos mesmo de quem eles são, de quem eles são filhos, que eles não podem agir como o mundo acha, que eles não podem falar como o mundo fala, que eles não podem andar como o mundo. Não!
já basta as influências que sofrem lá fora. Vamos evitar dar para os nossos filhos celulares, deixar eles com a cara no celular sozinhos, sem saber o que está assistindo, o que está vendo, o que está ali, do que está se alimentando. São coisas malignas, são coisas abomináveis, meu Deus. Algo mesmo que vem diretamente da mente do inferno, de Satanás. Coisas que nós adultos não vigiarmos, ficamos também presos. E nós não podemos, meus irmãos, compactuar com as obras das trevas, não podemos recuar, não. Nós somos chamados para iluminar. Nós somos chamados para fazer a diferença nessa terra, para conservar essa terra, para iluminar os que estão em trevas. E nós vemos a cada dia mais o mal se avolumando sobre a nossa humanidade, sobre a nossa sociedade, sobre o nosso país. E não podemos nos calar. Mas precisamos buscar. Porque, meus irmãos, se nós formos ficarmos intimidados, nós não iremos fazer a obra. Esses 11 aqui, discípulos, o qual Jesus chamou e mandou eles ir por todo mundo e pregar o Evangelho, foram mortos. Mortos por pregar Cristo, mortos por pregar o Evangelho. E aí? Estamos dispostos a pagar o preço? A igreja está disposta a pagar o preço? A dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me. O Senhor nos chama nessa noite para nos posicionarmos contra a igreja, como igreja, me perdoe, nos posicionarmos como igreja e denunciar o pecado, e denunciar as obras das trevas. O Senhor nos chama nessa noite para nos humilhar diante da face dele, nos arrepender e nos voltar para ele, a renunciar ao meu eu, às minhas vontades, ao que eu penso, não ao que eu penso. Quando nós, meus irmãos, nos aceitamos Jesus, não é mais o que eu penso, é o que Jesus quer de mim, o que Jesus disse que eu sou, o que eu tenho que fazer. Não, é obedecer os mandamentos do Senhor agora, não é mais o que eu penso, o que eu quero, não, é o que Deus quer, é o que Deus disse para que eu faça. Olha o que agora o Senhor vai nos dizer em Romanos 12, 2. Abram comigo. Romanos 12, 2. Muito conhecido também. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, não vos conformeis com este século. Não podemos nos conformar com os ensinos, com as ideologias, com os pensamentos deste mundo. O mundo que nós estamos vivendo, não vamos entrar na forma deles, não. A forma deles não nos cabe. Não vamos tentar nos ajustar para caber na forma do mundo, não. Não. Nós não somos do mundo. Nós não fomos de lá, mas fomos tirados. Jesus nos tirou de lá, nos resgatou de lá. Glória a Deus. Então nós não podemos agora nos conformar com o mundo. O que o mundo diz, o que o mundo prega, ensina. Não. Agora eu sou nova criatura em Cristo Jesus. A minha regra de fé, de prática, de vida é a palavra de Deus. É a Bíblia. Não vos conformeis com este mundo, não podemos nos conformar, não podemos entrar no molde do mundo, na forma do mundo, seguirmos o mundo. Não tem problema não, relacionamento, não de casamento, tem problema não. Tem problema sim, é pecado, Deus condena. Não, relacionamento entre homem com homem, mulher com mulher, não tem problema. Tem, Deus condena, efeminados, nós vemos aqui. Nós vemos aqui em 1 Coríntios, efeminados, sodomitas, não é não, reino de Deus. É preciso pregar a verdade. É preciso
preciso falar a palavra de Deus. E não é falar condenando, não, você está no inferno. Não é isso. É preciso dizer, olha, você sabia que Jesus ama a sua vida? Jesus deu a vida por você? E você sabia que essa prática não agrada a Deus? Porque a palavra não diz que Deus fez homem e mulher. Hoje, quem trabalha na educação sabe. Tem uma ideologia rondando por aí agora que pode se ensinar nas escolas, que deve se ensinar nas escolas, que não existe homem e mulher. Não existe homem e mulher. Você pode ser o que você quiser. O que você achar que você é, você pode ser. Se você achar que você é um cachorro, pode ser um cachorro. Nós temos na internet aí gente aí que fez cirurgia para virar cachorro. Não, se você acha que você é um boi, você é boi. Não, mas eu não me acho nem homem nem mulher. Eu sou não binário. Ideologias que eu não tenho implantado e quer ensinar para os nossos filhos, quer ensinar nas escolas. Nós vamos nos calar? Vamos nos calar? Não. Deus fez homem e mulher. Deus fez macho e fêmea. Deus fez a palavra do Senhor. E eu creio. Eu creio na palavra do Senhor. Eu vou abaixar minha cabeça e vou concordar? Não. Eu vou levantar minha cabeça e eu vou pregar o Evangelho. Porque eu sou o discípulo de Jesus. E Jesus diz, olha, eu, Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não existe outra verdade. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é Jesus. Ele diz, eu sou a verdade. Eu sou o caminho, não tem outro caminho. Não tem outra verdade. A palavra de Deus é a verdade. Passará o céu, passará a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Ela é fiel, ela é verdadeira. Eu fico com a palavra do Senhor. A igreja do Senhor não pode baixar a cabeça. A igreja do Senhor precisa entender qual é a sua missão nessa terra. E a missão da igreja é pregar o Evangelho de Jesus Cristo. É pregar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que a palavra do Senhor nos diz em 2 Coríntios, abram comigo, 2 Coríntios 5, 20 e 21. Diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha o que diz, meus irmãos, no verso 20. De sorte que nós, igreja, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Quando nós exortamos alguém, nós estamos exortando, nós estamos fazendo o serviço de Deus. Deus está nos usando. Nós estamos sendo intermediários de Deus. É isso que a palavra está dizendo. Nós somos embaixadores de Deus em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Nós somos discípulos de Deus. Somos embaixadores de Deus. Nós somos representantes de Jesus na terra. A igreja é a representante de Jesus na terra. É aquele que vai exortar, que vai pregar o amor de Deus, que vai pregar o Evangelho. Não existe outro representante de Deus na terra. Nós, a igreja do Senhor, somos o representante de Deus nessa terra. Então cabe a nós, os embaixadores de Deus, exortar em nome de Jesus Cristo todos aqueles que estão em pecado, para que eles venham se reconciliar com Deus, assim como nós somos reconciliados, para que esses que ainda estão nessas práticas condenáveis por Deus venham também ser reconciliados com o Criador. E que nós possamos, como igreja, como embaixadores, promover essa
reconciliação entre Deus e os homens. Darmos lugar para Deus e vivemos verdadeiramente o chamado de Deus nas nossas vidas, reconciliando vidas, trazendo vidas para a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E há algo, meus irmãos, que nos conforta. É o que a palavra do Senhor nos diz em Mateus 16, 18. Abram comigo. Mateus 16, 18. Uma coisa que nós, como igreja, não podemos deixar entrar no nosso coração é a incredulidade. Acharmos que estamos sozinhos, não podemos falar, não podemos dizer porque vamos ser perseguidos, vamos ser presos, vamos morrer. Não deixa a incredulidade entrar no seu coração. Vamos com fé. Assim como nós vemos o exemplo de Moisés, o exemplo de Abraão, o exemplo de Eliseu e de muitos outros homens de Deus, os discípulos de Jesus. Que nós não estamos só. Nós não estamos sozinhos. O Senhor, Ele está conosco. Ele nos chamou e Ele está conosco. Ele não nos envia para pregar o Evangelho sozinhos, não. O Consolador, o Espírito Santo de Deus está conosco, nos guiando, nos confortando, nos consolando, nos direcionando, nos guardando. Esses discípulos morreram pelo nome de Jesus Cristo. E se preciso for também, nós morreremos, igreja, para a glória de Deus. Se preciso for, morreremos pelo nome de Cristo. Porque de que adianta estarmos vivos e negarmos a Cristo? Mas se preciso for, morreremos, mas não negaremos a palavra do Senhor, não negaremos o nosso Deus. Porque, como o apóstolo Paulo, ele diz, que morrer é lucro, viver é Cristo. Se for para negar o nome de Jesus, nós venhamos morrer. Mas que nós venhamos pregar essa palavra. Porque olha o que a palavra do Senhor nos diz aqui, Mateus 16, 18. Vamos ler a parte B. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O próprio Jesus está dizendo: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não importa o que o mundo tem tramado, não importa o que o mundo tem influenciado, o que o mundo tem ensinado, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então vamos nos posicionar, igreja, porque nós já somos vencedores. Vamos nos posicionar e cumprir a missão que o Senhor nos concedeu. Porque nós seremos vencedores, nós já somos vencedores. Jamais o inferno vai prevalecer contra a igreja de Deus. Nós temos uma obra muito grande para fazer. Temos uma colheita muito grande. Olha para a nossa cidade. Olha para as nossas crianças. As crianças da nossa cidade. Os jovens da nossa cidade. Meus irmãos, temos muita colheita a fazer. O campo está florido. O campo está branco. Meu irmão, criança? É preciso fazer a colheita. Você pode dizer para o Senhor nessa noite: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Aleluia. Meus irmãos, que nós venhamos orar mais. Quem ore, ore mais. Quem busca, busque mais. Quem jejua, jejue mais. Porque os dias são maus. Nós temos uma batalha para batalhar. E a batalha é ferrenha. A luta é grande. Mas o general do nosso exército é Jesus Cristo. E Ele nunca perdeu uma batalha. Então, meus irmãos, precisamos buscar. Buscar de Deus mesmo direção. Buscar de Deus mesmo ousadia, nos consagrar mesmo, meus irmãos, renunciar mesmo a nós, as nossas vontades, tudo nosso. Não.
batalhar. Precisamos lutar. E Deus conta comigo, Deus conta contigo. Deus conta com seus discípulos. Deus conta com seus soldados. Nós somos soldados de Cristo. Vamos fazer a obra do Senhor, igreja. Eu convido você, neste momento, a se colocar de pé. E nós iremos orar nessa noite. Se você puder, dê as mãos para o irmão que está do seu lado. Peça a Deus que Ele possa abrir os nossos olhos espirituais, o nosso entendimento, para que nós venhamos entender a necessidade de pregarmos o Evangelho, a necessidade de ganharmos essa cidade para Jesus. Ore neste momento, peça a Deus que venha te revestir de autoridade, de ousadia, de poder. Ore pelo irmão que está do seu lado, pela irmã. Vamos orar juntos, igreja. Como igreja do Senhor, vamos orar neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Santo, Deus Poderoso, nós sabemos, Pai, entendemos, Senhor Jesus, que não estamos aqui, meu Deus, por acaso, meu Deus, que nós fomos chamados por Ti, meu Deus, que o Senhor nos ama, que o Senhor tem nos amado, meu Deus, e que nós nessa terra, Senhor, temos uma missão, Pai. A missão, meu Deus, de levar o Teu nome, de pregar o Evangelho, a missão, meu Deus, de salvar vidas, Pai, de resgatar vidas, meu Deus, das amadas do inferno, Pai, das mãos do inimigo, Senhor, trazer para a Sua luz, meu Deus. Meu Deus, que nós possamos, meu Deus, buscar, meu Deus, entender e viver, meu Deus, esse chamado, viver esse propósito, meu Deus, pois nós cremos, meu Deus, como a Tua palavra diz, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nos desperte, Senhor Jesus, para viver, meu Deus, o Teu chamado. Nos desperte, Senhor Jesus, para pregar a Tua palavra, para vermos, meu Deus, as coisas não com olhos carnais, Senhor, mas com olhos espirituais, meu Deus, e sabemos que verdadeiramente existe uma batalha, Senhor, do bem contra o mal, Senhor, e que nós, meu Deus, que somos os filhos do Senhor, os filhos da luz, venhamos iluminar, Senhor, venhamos resplandecer, Pai amado, Pai querido, sobre essa cidade, Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor possa, meu Deus, usar nossas crianças, Pai, nas escolas, que o Senhor possa usar os nossos jovens, Pai, nas escolas, meu Deus, que eles sejam influenciadores, meu Deus, no lugar onde eles estão, Senhor, que eles não sejam influenciados, meu Deus, mas que sejam influenciadores, que eles possam levar a luz do Senhor, Pai, que eles possam levar a palavra do Senhor, meu Deus, naquele lugar, que os nossos jovens, Senhor Jesus, venham ser, meu Deus, usados por Ti, Senhor, poderosamente, meu Deus, assim como foi, meu Deus, Daniel, assim como foi, meu Deus, os jovens, meu Deus, Sadraque, Mesaque, Abednego, Senhor, que estavam ali, meu Deus, em meio a um povo inimigo, Senhor, mas que não se contaminou, Senhor Jesus, foi fiel ao Senhor, que a nossa juventude, meu Deus, venha, meu Deus, em nome de Jesus, brilhar, Senhor, sobre essa cidade, Pai, nas escolas, Senhor Jesus, que eles venham, meu Deus, alcançar vidas para o Senhor, meu Deus, que vidas, meu Deus, venham ser alcançadas através da vida deles, do testemunho deles, Senhor Jesus. Meu Deus, nos desperte como igreja, Senhor, nos use, Senhor Jesus, como igreja, derrama sobre nós, meu Deus, espírito de ousadia, Senhor, revestimento de poder, Pai, para pregar o Teu Evangelho para toda criatura, meu Deus, para que venha entender, Pai, meu Deus, que só o Senhor é Deus, Pai amado, Pai querido, e não existe outro além de Ti, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor Jesus, nos encha, Senhor, do Teu Espírito Santo, Pai, nos use, meu Deus, para a glória e louvor do Teu santo nome, que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas, que o Teu nome seja exaltado através das nossas vidas, e que essa, meu Deus, cidade seja, meu Deus, salva para a glória e louvor do Teu santo nome, meu Deus. Pai amado, Pai querido, nós oramos, Senhor, e te agradecemos. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.